Meus irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta vez nós queremos trazer uma aula baseada no capítulo 2 da Carta aos Efésios. Lembrando que nós estamos estudando a nossa revista da PEC, já demos início à segunda carta paulina e já estamos no capítulo de número 2. E nesta feita, na lição 8, nós queremos ministrar sobre judeus e gentios unidos em Cristo. Então esse tema é o tema que nós iremos abordar e trazer um breve comentário para servir de auxílio a professores, a superintendentes, a diretores e também a alunos que gostam de ir à escola bíblica bem informados. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso comentário, eu quero agradecer a todos os irmãos que sempre têm interagido com o canal, deixando o seu comentário, compartilhando o vídeo e deixando o like e até mesmo auxiliando de uma forma direta, porque tem pessoas que nos comentários estão deixando perguntas e isso faz com que a gente, vamos dizer que se aprofunda com mais afinco, com mais dedicação, para ir atrás das respostas a essas perguntas. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa participação, essa interação que você está fazendo com esse canal, ajudando a gente chegar mais longe, divulgar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu quero também agradecer pela vida daqueles que também faz uso, mas que não é inscrito. E se puder nos ajudar, que se inscreva, e também faça aí como os demais irmãos sempre têm feito, sendo parceiro desse canal. Então, com base no capítulo 2, esse é um dos capítulos da Carta aos Efésios, onde nós vamos aprender que Paulo ele vai estar mostrando toda a base da salvação, onde nasce a verdadeira base da salvação. E a gente vai aprender que esse capítulo ele precisa ser observado vamos dizer que de uma forma sistemática. Ele é dividido em duas partes, pelo menos essas duas partes deixa o texto mais, vamos dizer que didático. E a nossa lição aqui, ela dividiu em 3 pontos, como de costume, vem sempre dividindo em 3 pontos, mas eu quero já dizer para os irmãos que antes de nós entrarmos aqui na introdução, nós precisamos falar um pouquinho sobre o tema que é judeus e gentios unidos em Cristo. E diante desse texto, diante desse tema, eu quero fazer uma pergunta, deixar aqui na tela a pergunta, para que os irmãos também, quando iniciar suas aulas, a sua classe, possa também fazer essa pergunta diante dos seus alunos. A pergunta é: o que judeus e gentios são em Cristo? Essa é a pergunta. E se nós estudarmos toda a carta, fazermos a leitura como bem nos aconselha aqui a nossa revista, nós vamos ver que Paulo responde essa pergunta. O que gentios e judeus são em Cristo? É isso ele responde. Lá no versículo 19 até o versículo 22 ele vai responder. Ele vai usar aqui figuras para descrever ou para responder essa indagação. O que judeus e gentios eles são em Cristo? A primeira e grande figura que o apóstolo vai usar está lá no verso 19, a parte A. Ele vai falar ou mostrar que os gentios e judeus em Cristo, eles são nação. Lá ele vai dizer: vós não sois mais forasteiros. Ou seja, vocês já não são pessoas que não têm pátria. Agora vocês têm pátria. O judeu e o gentio em Cristo, ele é uma nação. É a primeira resposta ou a primeira figura que Paulo mostra com relação a essa pergunta. O que os judeus e gentios são em Cristo? A segunda figura está na parte B do verso 19. Ele vai mostrar que
os gentios e judeus em Cristo, eles são uma família. Essa é a segunda figura, a família. Ele vai dizer que agora os judeus e gentios, eles servem uns aos outros, estão enquadrados dentro de uma família. Tem um nome agora para carregar, são agora adotados, fazem parte agora da família de Deus. Essa é a segunda figura que Paulo demonstra aqui no texto para responder essa indagação que caso venha surgir na nossa sala de aula. E a terceira figura que a gente observa aqui no texto está no versículo 20 até o versículo 22. Ele vai falar que o gentio e os judeus em Cristo são santuário. Ele vai usar a expressão de que Cristo ele é a pedra de esquina, a pedra principal, que vai juntar judeus e gentios. Eles estarão em Cristo, sendo agora um santuário edificado, do qual esse próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós somos templos e moradas do Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós somos um santuário aonde Deus habita. E com relação à nação, ele vai escrever a Tito, dizer que nós, como igreja, judeus e gentios, nós em Cristo, nós somos um sacerdote real, um povo sacerdotal que está aqui com a missão de apresentar as pessoas que não conhecem a Deus. E ele vai também dizer que nós, como sendo um sacerdote real, nós somos também uma nação santa, um povo escolhido para praticar as boas obras. Então, nessa lição, nós vamos aprender acerca de que o judeu e o gentio em Cristo, eles são representados aqui nesse texto específico como, vamos dizer, como nação, como família e também como santuário. E isso a gente precisa fazer destaque. Lembrando aos irmãos que quando eu apresento aqui o versículo 19 ao 22, quando nós levamos para a nossa revista, que está em pauta, que estamos estudando, ela já vai tratar já no ponto 3, porque a nossa revista ela é dividida em 3 pontos. O primeiro e o segundo ponto, ele vai até o verso 19. Já o verso do verso 1 ao verso 10, eu preciso também fazer um destaque, mostrar para os irmãos que nessa seção de versículos, do versículo 1 até o versículo 10, eu preciso destacar aqui 4 verdades, que na verdade é relevante para que a gente apresente também na nossa sala de aula, para que a gente estude com mais afinco, porque são 4 verdades aonde a gente vai aprender que a primeira verdade, que vai aqui do versículo 1 até o versículo 3, a gente vai ver que o pecado, Paulo está apresentando o pecado como algo que se levantou, ou seja, é uma obra contra nós. Essa é a primeira verdade que a gente precisa fazer destaque aqui. O pecado é a primeira obra que se apresenta contra nós. É por isso que Paulo vai dizer que todos os homens, antes de conhecer a Deus, eles estão mortos nos seus próprios delitos e pecados, então estão sem vida, estão, vamos dizer que com relação a Deus, eles não têm nenhuma esperança, eles não têm nenhuma sensibilidade de ouvir e de obedecer a Deus, porque estão mortos em seus pecados e seus delitos. Então é nesse momento que a salvação ela começa a ganhar uma direção, dando um norte para essas pessoas que estão mortas. Porque a gente vai ver que essas pessoas mortas, só Deus pode gerar nelas uma nova vida, uma nova natureza. Por isso que a pessoa, quando aceita Jesus, ele é considerado nova criatura. Ele é considerado como alguém que aceitou o novo nascimento, que foi gerado outra vez, ganhou uma outra natureza. Então essa pessoa, quando ela aceita Jesus, ela já deixa de ser morta para Deus e passa agora a viver.
a ira de Deus que era aplacada contra ele já não existe mais quando ele aceita Jesus. Deus já o ama, já o reconciliou, já o justificou, já é aceito como filho aí adotivo em Cristo, no sacrifício de Cristo. Já a segunda e grande verdade que eu observo aqui no texto é do verso 4 até o verso de número 9, que vai falar sobre a obra de Deus por nós. Qual é essa obra? A obra da redenção, o sacrifício de Cristo. Se você ler aí na sua casa, atentamente, do versículo de número 4 até o versículo 9, você vai ver essa segunda grande verdade que esse texto destaca para a gente aqui, do versículo 1 até o versículo 10. Essa segunda grande verdade é o que Deus fez por nós, que foi aquilo que a gente não podia fazer. É aonde a gente também precisa fazer destaque, que vai se tratar isso já no ponto 2 da nossa revista, é onde o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós somos salvos, alcançamos a salvação pela graça, mediante a fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. E aqui a gente precisa também demonstrar os aspectos dessa, vamos dizer que desse plano de salvação. Porque a graça, se você observar bem, tem até vamos dizer que uma lei que o povo comenta muito, e eu acredito que a maioria dos que estão a assistir essa videoaula conhece ou já ouviram falar a respeito, que é a lei da causa e efeito. E aqui ela serve para nos auxiliar a esclarecer vamos dizer que esse versículo, o versículo de número 8, onde Paulo vai dizer que a salvação é pela graça, mediante a fé. E já no versículo 9 ele vai dizer que não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a gente observa bem que quando fala que ela é de graça, ela vem da graça, está falando no aspecto, vamos dizer que a causa meritória. Qual é a causa meritória da salvação? É a graça. Sem a graça, ninguém é salvo. Então, a causa meritória é a graça, só por meio da graça. Já a fé, ela não é a causa meritória, como muitas pessoas acreditam que é salvo pela fé. Não, a fé ela não salva ninguém. A fé, ela não morreu na cruz do Calvário. Quem morreu foi Cristo. Cristo é a graça. Então a fé, ela é vista aqui como, vamos dizer que uma causa instrumental. Ela só serve de instrumento para que alguém, através da fé, perceba o sacrifício de Cristo, que é a graça, e seja aí alcançado, salvo pela graça. Já as obras, ela já está aí, vamos dizer que na parte do princípio dessa lei, que causas e efeito, ela já vai estar em efeito. Quem pratica as boas obras não tem o intuito de alcançar a salvação, mas é porque já é salvo. Então a consequência de uma pessoa salva é praticar as boas obras. Então, com relação à questão da salvação vir pela graça, mediante a fé, e depois o último processo, a última consequência dessa salvação é praticar as boas obras. Aí tem muita gente hoje que às vezes interpreta o texto errado e ensina isso, e até mesmo no nosso meio. Tem pessoas que às vezes têm dificuldade de entender isso e acaba pregando de uma forma, vamos dizer que reversa. Usa as obras para dizer que através das obras as pessoas vão ser salvas, e é o contrário disso. As obras não salvam ninguém. E é por isso que às vezes esse texto aqui, que nós estamos a estudar, do capítulo 2, verso 8 e 9, e até o verso 10 também, algumas pessoas podem até dizer que isso aqui é Paulo contradizendo os ensinos de Tiago. Na verdade não é, mas é um complementando o outro. Por exemplo, aqui Paulo ele está falando da causa da salvação. É onde ele vai mostrar a graça, é onde ele vai mostrar que é mediante a fé. Tiago, ele já não está falando aqui da causa, ele já está falando das consequências, do efeito de quem é salvo, praticar as boas obras. E isso, claro, com fé, mediante a fé. Então, essa
vamos dizer que essa discussão em dizer que o apóstolo Paulo, de uma certa forma, estava, ou vamos dizer que contrariando Tiago, essa discussão ela não é nova, ela não vem de agora. Martinho Lutero já entendia assim. Ele que foi aí um grande precursor, vamos lá, do século XVI, ele entendia que Paulo estava realmente confrontando os ensinamentos de Tiago. E na verdade não é. Paulo estava apenas falando sobre a causa e Tiago sobre o efeito, ou seja, um estava complementando o outro. Então a gente precisa tomar bastante cuidado para não colocar, vamos dizer, não trocar de lugar a fé com a graça com a obra. Esses três parâmetros aqui da salvação, eles precisam ter ou estar cada um alocado no seu devido local para que não venha gerar uma confusão na vida de alguém e a gente não venha passar um ensino errado. Então esse capítulo ele tem esse objetivo de esclarecer, tirar dúvidas acerca desse, vamos dizer que desse processo da salvação. Então a salvação ela é pela graça, mediante a fé, e a consequência é boas obras. Então a gente já precisa sair daqui, entrar na nossa introdução já cientes de que nós, como salvos, nós precisamos saber que a graça ela é a causa meritória. Tudo é a favor da graça. Ninguém é salvo por mérito próprio, mas o mérito é todo da graça, mediante a causa instrumental. A fé ela é um instrumento. E ainda para deixar isso de uma forma bem clara, bem básica, para que todo mundo entenda, a fé, irmãos, é como se fosse o sangue que corre em todo o nosso corpo. É responsável para alimentar toda a nossa estrutura. Da planta do pé até o alto da cabeça corre sangue. E o sangue ele vai ali com a responsabilidade de levar oxigênio, de tirar as impurezas que está dentro do nosso organismo. Então, mas quem é que bombeia esse sangue? É o coração. E a gente pode até conjecturar aqui, fazer como que se a graça de Deus fosse o coração e o sangue fosse a fé. E já ocorrendo tudo bem, o coração bombeando bem o sangue, o indivíduo ele vai ter saúde plena, ele vai poder estar aí fazendo uso de todas as suas atividades, vai estar fortalecido. Então a vida cristã também é assim. Quando você entende que é salvo pela graça, mediante a fé, você vai ter aí, vamos dizer que um entendimento certo de que você é salvo mediante a fé e agora você vai praticar boas obras, porque cada vez que você pratica uma boa obra, é Deus esculpindo em você a imagem de Cristo. É como se você fosse um poema e Deus estivesse te escrevendo, e a mensagem que Deus está escrevendo é pegando a imagem de Cristo e colocando em você, esculpindo Cristo em você. Então, para que não deixe nenhuma dúvida, a gente precisou dar essa pincelada. E então a terceira parte, terceira grande verdade ainda do texto aqui de Efésios, do versículo 1 até o versículo 10, aqui no versículo 10, a parte A terceira grande verdade é a obra de Deus em nós. Qual foi essa obra que Deus fez em nós? Foi a transformação, foi a regeneração. Só para recapitular, a primeira que está do versículo 1 ao versículo 3 é o pecado contra nós. A segunda grande verdade, do versículo 4 ao 9, é o que Deus fez por nós. E agora essa terceira é o que Deus fez em nós. E já a última, no versículo também de número 10, na parte B, é o que Deus fez por intermédio de nós. Que é o que o texto vai dizer aqui, que nós somos como que se fosse um troféu, como que se nós fôssemos aqui uma herança para Deus. Porque Deus ele vai olhar para nós, salvos, como alguém que resultou do sacrifício de Cristo. Ou seja, é algo que foi alcançado através da morte do seu Filho. Então, por isso que nós temos que ser pessoas salvas, praticar o bem, para se parecer com Cristo, mas Deus, quando olhar para nós, ele vai olhar com um olhar de, vamos dizer que, de alegria,
né, por saber que nós somos resultados do sacrifício de Cristo, que o sacrifício não foi em vão. Então, antes de passar aqui a nossa introdução, eu quero só apresentar os objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é reconhecer que estávamos mortos no pecado, mas fomos vivificados em Cristo. Esse é o primeiro grande objetivo dessa lição, é onde nós vamos tratar com muita eficiência e com muita riqueza de detalhes aqui no primeiro ponto da lição. O segundo objetivo, entender nossa condição precária fora de Cristo. E o terceiro e último, e não menos importante, é celebrar o que os gentios podem se tornar através de Cristo. É o que a gente comentou aqui no início. O que os gentios e judeus são em Cristo. Isso a gente vai ver no ponto 3, que foi onde a gente lançou aqui uma introdução. Agora nós vamos passar ao nosso textuário que se encontra em Efésios 2 e versículo de número 12, que diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Perceba que o nosso textuário ele descreve com muita clareza o que até agora a gente já tem falado, que nós éramos um povo, os gentios em especial, o gentio era um povo sem nacionalidade própria, não fazia parte da família de Deus, ou seja, da casa de Israel, e também eles não tinham um significado tão importante como tem hoje quando está em Cristo, que é de ser um santuário, moradas do Deus eterno, do Deus criador dos céus e da terra. Agora eu quero te convidar a acompanhar comigo a nossa verdade prática, que diz: a igreja é um corpo indivisível e tem como fundamento único o próprio Cristo. Perceba que a nossa verdade prática, ela nos informa que a igreja, embora sendo formada de judeus e gentios, ela agora se torna um só corpo. É como se a gente pegasse na matemática e somasse judeu mais gentio é igual a igreja. E o resultado, sendo igreja, ele se torna indivisível, não tem mais como dividir. Então, a igreja, ela é um corpo indivisível, ou seja, é um corpo único, é um corpo que não pode ser separado. Então, a gente precisa entender que ela tem como fundamento o próprio Cristo. Cristo, ele é a pedra que liga os dois povos, judeus e gentios, em Cristo, torna-se a igreja. A base é o próprio Cristo. Em outras palavras, a graça. Então, Cristo, para nós, ele nos escolheu, né, como igreja, na perspectiva da onde originou o amor de Deus. E às vezes tem pessoas que aprendem de uma forma errada acerca do amor de Deus, achando que é crente, que é salvo porque tinha méritos, né, próprios, vamos dizer que ajudou nessa obra, e na verdade não é. O amor que Deus dispensa sobre a igreja, sobre os salvos, é um amor aonde, vamos dizer que a causa meritória desse amor é o próprio Deus. Porque Deus, como ele sendo o próprio amor, ele sendo amor, ele, através desse amor que ele é, a sua estrutura é formada, se condensa nisso, em amor, a gente parte daí para entender que esse amor de Deus, ele se dividiu em graça e em misericórdia. E como ele se tornou graça e misericórdia, ele vai alcançar o alvo. Qual é o alvo? É o homem que está morto nos seus pecados e delitos. Então Deus lança o seu olhar de amor sobre toda a humanidade morta em Adão, e agora ele envia Cristo com esse projeto de trazer de volta à vida todos aqueles que estão mortos. Trazer de volta à vida em Cristo, no segundo Adão, para que eles tenham agora vida e vida eterna. Esse é o propósito do amor de Deus. Deus amou
nós sendo pecadores, ou seja, o texto quer dizer para nós que nós não tínhamos méritos nenhum, não tinha nada em nós que poderia atrair a atenção de Deus, mas o que fez isso, o próprio amor de Deus o motivou. A força motivadora de nós sermos salvos foi o próprio amor de Deus, ou seja, foi a sua graça e a sua misericórdia. Porque quando a gente fala essas duas palavras, quando a gente vai tentar interpretar, a gente às vezes faz uma confusão e acha que é a mesma coisa. Na verdade, não é. A misericórdia de Deus é quando a gente é digno de uma coisa e Deus não nos dá aquela coisa. Por exemplo, nós, quando estávamos lá no mundo, nós éramos dignos de quê? De condenação, dignos do inferno, dignos de perecer. Deus não nos deu isso. Aí ele aplica a graça. A graça é aquilo que nós não merecemos, mas ele nos dá. Nós não merecemos o presente da salvação, mas Deus nos deu em Cristo Jesus. Isso dá-se o nome de graça. Misericórdia é aquilo que nós merecemos, que era condenação. Deus não dá. Deus dá aquilo que nós não merecemos, que é a vida eterna, salvação na pessoa bendita de Jesus. Vamos passar agora a nossa introdução. A introdução inicia. Efésios 2 é uma demonstração do passado, do presente e do futuro de judeus e gentios, no que concerne ao plano de salvação. Na lição anterior, Paulo demonstrou as providências divinas para a salvação, mas aqui ele trata da efetivação desse plano e os resultados que produz na vida do homem. Muito interessante o que a nossa introdução nos informa, A nossa introdução, ela nos afirma, dizendo que no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai falar acerca do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. No passado ele vai dizer que nós estávamos mortos. No presente ele vai usar a expressão de redenção. E já no futuro ele vai usar a expressão aí de que nós, como igreja, nós aguardamos uma esperança, que é a esperança que é o último estágio da salvação, que é a glorificação, aonde nós teremos esse corpo revestido, transformado em um corpo incorruptível. Esse é o último processo aí da salvação. Vamos agora passar para o nosso primeiro ponto. O primeiro ponto da nossa lição fala mortos no pecado. Isso com base do versículo 1 até o versículo 3, que foi onde a gente fez destaque aqui, que é onde a gente falou que é a primeira e grande verdade, até o versículo 10, aonde é o pecado uma obra contra nós, uma obra que tem por grande objetivo sempre nos destruir, sempre nos afastar de Deus. E o pecado, ele tem esse propósito, não é de hoje, desde quando entrou no mundo. Perceba que quando Deus colocou o homem no Jardim do Éden, o homem ali no Jardim do Éden, a primeira coisa que o pecado afetou nele foi a comunhão dele com Deus. Segunda coisa, afetou a comunhão dele com os seus semelhantes. No caso de Eva ali, Adão teve aquele atrito. E segundo, com ele mesmo. Dentro dele aquela guerra civil, aquela guerra dentro do próprio ser humano. E por último, contra a natureza. Então o objetivo principal do pecado é sempre esse, é sempre querer trazer essas barreiras, essas divisões, esses obstáculos. Então, meus irmãos, nós vamos só ler aqui a nossa introdução do primeiro ponto que fala: Paulo demonstra a situação originária do homem, destituído da glória de Deus, de como essa condição pecaminosa promove resultados danosos. Isso a gente vai ver aqui nesse primeiro ponto dessa lição. O primeiro tópico: o pecado mata espiritualmente. Aqui no versículo 1, que é a base de todo esse tópico, o pecado mata espiritualmente. O pecado ele é vamos dizer que uma fraude. Ele promete vida, mas é a morte. Ele promete um desejo, vamos dizer que perpétuo, mas é algo passageiro.
ilusório. O pecado, vamos dizer que ele promete para a pessoa que a pessoa vai ficar até certo ponto, mas na verdade a pessoa vai ficar escravizada o resto da vida. O pecado ele nos faz ficar, vamos dizer que no lugar onde a gente não queria estar. Ele nos faz ficar num lugar por mais tempo do qual a gente não planejou ficar. Porque o pecado ele tem esse objetivo. O objetivo dele é matar a pessoa, tanto no sentido físico como espiritual. Porque a morte espiritual, ela dá a ideia de separação de Deus, do Criador, com a criatura. A morte física é da mesma forma. É aquela separação que vai haver entre a parte material do ser humano, que é alma e espírito, com a parte física, que é o corpo físico. Então o pecado ele tem esse objetivo, sempre de matar. Perceba que a morte ela entrou no mundo por meio do pecado, por meio da desobediência. Então o pecado ele nunca perdeu esse princípio. Até hoje ainda é válido. O pecado ele tem um objetivo, é matar todos aqueles que brincam com o pecado, que andam de mão dadas com o pecado, que acha bom pecar, tem alguma sensação de que o pecado é bom. Isso é a pessoa andar de mãos dadas com a morte e morte espiritual. Então é muito triste quando a gente fala acerca do pecado, porque o pecado ele não tem nada a oferecer para o homem que resulte em algo positivo, mas sempre em algo destrutivo. Então aquele que brinca com o pecado é louco. Aquele que dá espaço para o pecado, ele está, vamos dizer que, aliançando, fazendo uma aliança com a morte. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Vamos agora para o tópico de número 2, que fala sobre Satanás e a vida pecaminosa. Nesses 3 versículos, irmãos, a gente tem que destacar, em especial aqui no versículo 2, desse texto do capítulo 2 de Efésios, que aqui o apóstolo Paulo, de uma forma direta, ele vai acabar apresentando os 3 inimigos do cristão, que é a carne, a nossa natureza pecaminosa. Não fala aqui a carne no sentido físico, mas é a carne como, vamos dizer, como natureza adâmica. Segundo, Satanás e o próprio mundo. Esses são os 3 inimigos do crente. Aqui no tópico 2, Satanás e a vida pecaminosa. Então, irmãos, a pessoa que ela brinca com o pecado, ela está dando o seu pescoço para que Satanás coloque uma coleira. E Paulo, quando ele escrevia isso aqui, Paulo ele tinha em mente o que passava na mente de Paulo quando ele escreveu isso aqui para os seus leitores, e eles iam compreender porque fazia parte da cultura deles, é que quando Roma saía nas suas excursões para invadir outros lugares, eles traziam troféus, e os troféus que eles traziam, além de ouro, prata, traziam escravos, pessoas da onde eles chegavam e dominavam. E quando eles traziam esses escravos, ele fazia uma fila, colocava uma canga, uma corrente no pescoço de um e fazia a fila. E o general ali, que foi na empleitada, ele pegava na ponta e saía desfilando nas ruas de Roma, como que aqueles escravos ali fossem um troféu. Então, Paulo, quando ele escreveu acerca da nossa vida pecaminosa, da vida pecaminosa do ser humano, demonstrando isso, que a pessoa, quando ela brinca com o pecado, ela está dando o seu pescoço para que Satanás coloque uma corrente e ande sendo puxado, como uma coleira, como um cão que não tem, vamos dizer, que liberdade. Então a gente precisa entender que a pessoa que tem uma vida pecaminosa, ela é guiada por Satanás. O diabo é que tem as rédeas da sua vida. Essa pessoa ela é guiada segundo a vontade do mundo, da carne e do próprio diabo, do próprio inimigo, do próprio Satanás. Então a gente precisa, como cristão, deixar isso claro diante da nossa classe. Terceiro tópico, o pecado nos faz filhos da ira. Esse é um objetivo que para nós é sempre, vamos dizer que é sempre comum a gente falar sobre isso, que o pecado ele nos tira, quando se trata de cristão, um cristão que vive na prática do pecado. Ele sai de um lugar de filho e vai viver
uma vida de escravo. Ele sai de um aconchego familiar e vai viver como um forasteiro, que não tem família, que não tem pátria, que não tem honra. Porque a pessoa que entra pelas veredas do pecado, essa pessoa, ela sai da qualidade de filhos e vai enfrentar agora a ira de Deus, vai para o alvo da ira de Deus, sendo que já tinha sido justificado e agora prefere deixar de lado a vida cristã e vai viver na prática do pecado. Então, por isso que é perigoso a vida de um desviado, a vida de uma pessoa que conheceu e abandonou a fé cristã, apostatou da fé para viver a sua vida, porque está se entregando, vamos dizer que se colocando diante da ira de Deus. E a consequência virá para essas pessoas que preferem viver assim. Vamos passar ao segundo ponto da nossa lição, que fala salvos pela graça. É nesse ponto onde a gente precisa dar uma pincelada acerca da graça de Deus. A graça, vamos dizer que ela é o principal objetivo por qual todo cristão ele tem que reconhecer, ele tem que entender esse princípio de que é pela graça que nós alcançamos a salvação. E aqui a gente precisa fazer destaque, como algumas igrejas, denominações pregam aí afora, achando que a pessoa só é salvo se congregar na denominação X, achando que só é salvo se continuar congregando em tal lugar, que se mudar de convenção, se mudar de congregação, essa pessoa perde a salvação. E na verdade é um erro ensinar isso. Nós somos salvos pela graça. Essas questões de administração humana, isso não afeta a salvação de ninguém. Outro ponto, tem pessoas que acham que se não der dízimo, se não der oferta, essa pessoa não é salva. E na verdade, isso não tem nada a ver com a salvação. Uma pessoa salva, ela tem que fazer isso? Tem, porque é boas obras. Mas isso não vai afetar, não vai fazer a pessoa ser mais salva e nem menos salva. Não vai fazer a pessoa perder, vamos dizer, que a salvação e nem tampouco ganhar fazendo. Porque a salvação ela já foi paga lá na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás por Cristo Jesus. O que eu quero deixar bem claro é que se você congrega em um lugar, em uma igreja onde as pessoas ensinam isso para você, achando que a questão vamos dizer que da sua salvação, ela vem mediante tudo isso, é um erro e precisa ser consertado para que não leve a pessoa ao desespero, ao falso ensino, a viver de uma forma escravizada. Porque quem está em Cristo é livre para fazer o bem, é livre para fazer as boas obras e não viver escravizada, fazendo por obrigação ou por motivação errada, porque Deus não aceita. Então, nesse primeiro ponto, a gente tem que lançar todo o mérito da salvação para a graça. Não é tirar o mérito da graça e colocar em obras. Não, porque você tem que fazer para poder ser salvo. Não. O mérito todo é da graça e nada mais. Não tire mais nada para colocar em outro lugar. É só pela graça e a graça é o amor de Deus. O primeiro tópico fala o grande amor de Deus. Nesse tópico, nós temos a oportunidade de nos aprofundar um pouquinho sobre a causa do amor de Deus. Qual é a principal causa? O próprio Deus. Como a gente já comentou, nós não tínhamos nada que chamasse a atenção. Nós éramos, vamos dizer que nós fomos chamados que do túmulo ao trono. Nós estávamos mortos, estávamos num cemitério, todos mortos em um estado ali de putrificação, e Deus olhou e nos amou e nos tirou de lá, do cemitério, nos tirou dos túmulos e nos colocou no trono. Colocou em uma dimensão onde nós somos vistos como filhos de Deus, onde nós somos em Cristo reconhecidos como filhos de Deus. Então nós fomos arrancados. A base de tudo isso, o amor de Deus. A causa de tudo isso, o próprio amor de Deus, porque Deus é amor. E Ele acabou nos amando e não foi com base em nós, no que nós venhamos a fazer,
ou quem sabe fazemos ou desejamos fazer para Deus que fez com que nós fôssemos salvos. Não. É pelo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. O segundo tópico desse ponto fala salvos pela graça e por fé. Aqui é onde a gente precisa ainda fazer, um esclarecimento que a nossa salvação ela é pela graça, mediante a fé. E aqui a gente tem que dizer que a fé ela não tem propósito de salvar ninguém. Ninguém é salvo pela fé. É mediante a fé. A fé aqui ela é um instrumento. Onde você entra, é como se fosse um veículo, ele te entra e tem como finalidade te levar em algum lugar. E a fé como veículo ela vai te levar à graça, ao sacrifício de Cristo. É como a lei ela não tem objetivo e não pode salvar, porque o objetivo dela não foi esse, de salvar ninguém, mas foi de conduzir a graça, sim, a fé. Para você chegar na graça, você precisa entrar nesse veículo, usar esse instrumento da fé. Então não acredite ou não ache que você é salvo pela sua fé, por fé, não. A fé ela não tem esse objetivo de salvar. Mediante a fé você reconhece o sacrifício de Cristo, que é a graça. Aí sim você é agraciado, aí você ganha de presente, de graça, esse presente que é a salvação. E isso é mediante a fé, não é a fé. A gente precisa deixar isso bem claro para que não gere nenhuma confusão. Terceiro tópico, não por obras, mas para boas obras. Aqui é onde a gente precisa esclarecer que as obras também ela não tem finalidade de salvar, porque tem muitas pessoas que acreditam que fazendo boas obras eles podem alcançar a salvação. É assim que as outras religiões pregam aí afora, como budismo, islamismo, vamos dizer que o próprio judaísmo, ele prega isso, catolicismo. Eles têm essa ideia de achar que fazendo bem, eles vão alcançar Deus. Eles vão procurar Deus e vão ser aceitos por Deus. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro, que se a pessoa pode pegar todos os bens que tiver e dar aos pobres, e dar até o seu próprio corpo para ser queimado. Mas, se não tiver a graça, se não tiver o amor, não vai adiantar nada. Então a gente precisa entender que boas obras não tem finalidade de salvação, não salva ninguém. Quem não faz boas obras e quem faz boas obras, querendo a salvação, estão no mesmo barco, estão na mesma canoa. E essa canoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar virando e a pessoa vai ser consumida pelas águas. Porque a gente precisa entender que as boas obras, ela é um predicado moral do salvo. A pessoa que é salva que pratica as boas obras, como eu falei. Uma pessoa, quando ela é salva e ela vive nessa terra ainda, é Deus ainda terminando a história dela. É Deus ainda pintando esse quadro, dizendo que a história ainda precisa ser pintada, a tal ponto dele, essa pessoa salva, se parecer com Cristo, se tornar a imagem de Cristo, se tornar, vamos dizer que o próprio Cristo em forma de poema escrito na vida dessa pessoa. Então, por isso que nós temos que a cada dia, como salvos, fazermos boas obras, porque somos salvos, fomos livres, libertos para fazer boas obras, para que nós venhamos ser aí reconhecidos como discípulos de Cristo, fazendo bem a todos, independente se essa pessoa é do nosso grupo, é da nossa família, é de quem quer, de qualquer que seja o local, mas nós devemos amar essas pessoas porque nós temos essa liberdade. Vamos agora ao nosso terceiro ponto da nossa lição. Unidos por Jesus. O primeiro tópico, a condição dos gentios. Aqui, nesse ponto, é com base já no versículo 12 em diante. Aqui a gente vai falar sobre as condições que os gentios eles se encontravam. E quando a gente fala sobre a questão da condição, ou vamos dizer que a condicional dos gentios com relação à salvação era difícil, porque os judeus que eram portadores, foram os primeiros portadores, ou a agência do céu a pregar a salvação, eles tinham uma certa discriminação com relação aos gentios. Isso a gente vê lá em Atos capítulo 10, quando o próprio apóstolo Pedro
ele foi levado à casa de Cornélio, quando a primeira mensagem de saudação que ele chegou pregando lá foi dizendo: não é lícito um judeu entrar, na casa de um gentio. Perceba que havia essa discriminação, onde os judeus achavam que a salvação era só para eles, que os gentios não tinham essa liberdade. Mas, como igreja, a finalidade da igreja era essa, tanto para gentios como para judeus. Então, a condição que os gentios se encontravam naquele momento era uma condição que a gente vê que eles estavam, vamos dizer que num beco sem saída. Era muito difícil. Mas aí Jesus salva o apóstolo dos gentios, que é Paulo, e ele começa a mostrar o verdadeiro plano de salvação, que englobava tanto gentios como judeus, se tornando um só povo, se tornando uma só nação, uma só família, um só santuário, que era a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo, que é a igreja. Segundo tópico, salvação dos gentios. Nesse tópico a gente vai ver como se deu, como se originou a salvação de todos os gentios em Cristo, como foi essa integração dos gentios na igreja, no corpo de Cristo. Terceiro, judeus e gentios unidos na igreja. É como a gente falou a nível de introdução, soma judeus mais gentios é igual à igreja. Então, quando a gente entende que todos os gentios e judeus eles foram reconciliados em Cristo, é o resultado igreja. É aquilo que Deus tinha planejado muito antes da formação do mundo, que era a igreja, formada por todas as tribos, línguas e nações, todas as culturas, todos os países do mundo, eles poderiam fazer parte desse projeto de Deus, que era da igreja. Serem salvos, serem eleitos estando na igreja. Por meio da igreja, todos eles podem aí alcançar a salvação. Para concluir aqui, a nossa aplicação pessoal diz: nenhum cristão deve considerar-se melhor ou mais especial que outros, pois o Evangelho da Graça não é propriedade privada de um grupo, mas revelação divina que a todos deve alcançar e tem como grande objetivo abençoar, ou seja, trazer vida a todos. Vamos dizer que, não obstante a pessoa ser gentil ou judeu, essa pessoa ela é salva da mesma forma, faz parte da igreja, está eleito à salvação porque está ou faz parte da igreja, é um membro da igreja. Então, que Deus abençoe. Até a nossa próxima videoaula. Fique na paz.